Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Hoje nós encerramos essa nossa aventura, esse longo excurso que nós fizemos com os textos do Novo Testamento sobre a oração de Jesus. Vimos muitos textos que atestam durante a vida pública de Jesus ele rezou. Mas a pergunta é, quantos dias de sua vida terrena, não só de sua vida pública, mas também de sua vida oculta, Jesus rezou? E com grandes clamores e lágrimas, parece que foram todos. Já desde a idade da razão, parece que Jesus rezava e chorava. Jesus intercedia pela humanidade. Jesus agonizava rezando. O senhor pode provar isso? Sim, eu posso, com a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 a 9. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve, e uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O texto é comovente, o texto é impressionante. Primeiro, nos dias de sua vida mortal. Os dias da vida mortal de Jesus, do seu ministério público, foram só 3, só que o texto diz, nos dias de sua vida mortal. Parece que o texto não se restringe aos 3 anos da vida pública de Jesus. Isso quer dizer que durante toda a sua vida mortal, já desde quando Jesus sabia discernir o bem e o mal, nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas. Súplicas por si, preces pelos demais. Aqui a distinção entre súplica e intercessão. Entre clamores e lágrimas. Quando Jesus rezava, Jesus sofria, Jesus chorava, Jesus se angustiava. Por causa de quê? Do sofrimento que ele haveria de abraçar, mas também pelos pecados dos homens, pela conversão de todos os homens que com os seus pecados causariam o seu sofrimento terreno e sua morte de cruz. E dirigia aquele que o podia salvar da morte e foi atendido pela sua piedade. Como é que Jesus podendo não morrer, dirigiu ao Pai preces e foi atendido? Há 2 maneiras de você livrar uma pessoa da morte. A primeira é impedindo que ela não morra. Não foi essa forma que o Pai escolheu para atender a Jesus. Foi outra forma melhor. Foi permitindo que ele morresse e ao 3º dia ressuscitasse. Assim o Pai livra Jesus da morte, não impedindo que ele morra, mas permitindo que ele morra, para triunfar sobre a morte, ressuscitando, para que a morte nunca mais tenha poder sobre ele. E foi atendido pela sua piedade. Aqui está talvez um dos textos mais comoventes da vida de oração de Jesus. Jesus sempre rezou. E quando rezava, entre clamores e lágrimas. E o texto ainda diz, aprendeu a obediência pelos sofrimentos que teve. No aprendizado da vida, mesmo sendo Deus, enquanto homem, aprendeu a rezar, aprendeu chorando, aprendeu angustiando-se e aprendeu intercedendo pelos homens. Pelo sofrimento que ele teve, é para nós modelo de salvação, autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.